Olá, sagitarianos, sagitarianas. Sejam muito bem-vindos à leitura de vocês do mês de maio de 2026, aqui no Aprendizados da Alma. Meu nome é Verônica Lavinas e hoje a gente vai fazer uma leitura com 3 baralhos, né? Com o tarô da Tecelã, da Juliana Castro, também com carta de Paulina, também um oráculo de Juliana Castro. Depois procurem ela aqui no YouTube ou no Instagram, Tarô por Juliana Castro. E fechando com as cartas ciganas, uma mensagem de fechamento para nossa leitura, tá? Sagitarianos, sagitarianas, nós vamos trabalhar com uma leitura geral, de cunho profissional, o que vier, profissional, amoroso, enfim, o que vier para o mês de maio de vocês, e depois eu vou fazer uma leitura focada no campo amoroso, tá bom? Vamos começar. Se você tem signo Sol, Lua ou Ascendente em Sagitário, então essa leitura vai conversar bastante com você. Se você gostar, está chegando aqui agora ou está voltando e está gostando da leitura, peço que curta, né, que incentive aqui os vídeos, o canal. E se você gostar e quiser continuar recebendo, né, temos vídeos semanais aí no canal, é só que se inscrever e ativar o sininho, tá bom? Vai ser muito bom te encontrar por aqui novamente. E agora, dados os recados, vamos começar. Eu já fiz o embaralhamento prévio, agora a gente precisa, eu vou fazer só mais um fechamento para a gente conectar com a energia de você que está chegando aqui agora. Tarô, quais são as energias, alertas, conselhos e direcionamentos para os sagitarianos que estão chegando aqui para essa leitura? Quais são as energias, as orientações, direcionamentos e alertas para maio de 2026, Sagitário? Tarô, traga-nos as energias, alertas e direcionamentos, conselhos para os sagitarianos para o mês de maio de 2026. Eita, quase que não foi. Foi. Gente, o tarô tá novinho, tá gostoso de embaralhar, mas ele dá uma agarradinha porque tá bem novinho ainda as cartas. Vamos lá. Sagitário, maio de 2026. Energia geral. O Mago. A Roda da Fortuna. Nossa, 2 arcanos maiores. Ai, 3. O Carro. Eita, Sagitário! O fundo do maço, aí eu sempre explico, que para mim o fundo do maço é o plano de fundo, o que está acontecendo no mês, ou vai acontecer, ou já começou a acontecer no período, e que é o motivo, é a causa pela qual o tarô está trazendo essa mensagem de orientação. Então, 5 de copas. Opa, peguei torto aqui. 8 de espadas. E o Imperador. Mais um arcano maior. Aqui, sagitarianos, sagitarianas, o que eu vejo? Que você vem passando por um momento de bastante dor, né? Ou vem passando ou vai passar por um momento assim de muito desalento, né? Pode ser um luto, pode ser um término, pode ser uma decepção, né? É algo que toca a alma, né? Não é algo passageiro, né? É uma dor mesmo, né? O 5 de copas, ele traz, por isso que a gente fala do luto, da frustração, no sentido de decepção, com perdas, né? E pode ser perda material, pode ser perda emocional, pode ser um término de relacionamento, pode. Então, maio, né, como plano de fundo, eu vou começar primeiro no plano de fundo aqui que a gente já trouxe, tem esse cenário, né, de dor, de decepção e também de aprisionamento mental. É como se esse cenário de desolação não te permitisse ver as outras coisas da sua vida, não te permitisse retomar a liderança da sua vida. Então, o mês de maio é um mês que, para Sagitário, existe uma dor, existe um pesar, uma decepção de algo que não deu certo,
né, de algo que não foi como você esperava e que você investiu seu esforço, investiu dedicação, né? Investir pode ser um relacionamento, pode ser, como eu já falei, pode ser um trabalho, um emprego, um projeto, um negócio que não está indo, não é como você esperava que fosse. Só que o que acontece? E isso nesse momento, né, em que a dor ainda está muito latente, isso te aprisiona. Isso te aprisiona e você não consegue enxergar solução, não consegue enxergar bem estratégias, não consegue enxergar como retomar a sua vida, como retomar esse processo, como seguir em frente, né? Que estratégia eu vou aplicar? Eu não consigo enxergar nada. Então eu não consigo retomar a liderança da minha vida. Eu não consigo agir, né? O imperador, ele é a ação. É o suprassumo da energia masculina, de ação, de ir para fora, de fazer, de planejar e conquistar. Isso aqui te paralisa. E você não consegue agir. Então esse é o plano de fundo que as cartas estão me trazendo para o seu mês de maio, tá? Agora, a partir disso, qual o conselho, né? Qual a orientação do tarô? O que o tarô tá trazendo de conselho pra gente? E o conselho, né? Assim, a orientação do tarô aqui, ela é muito forte. Ela é muito... São 3 arcanos maiores, então o conselho para você vai além de uma diquinha. Ela é muito mais do que isso. Ela é um movimento de mudança, na sua vida. Por quê? Porque aqui no conselho do tarô, sagitarianos, o que ele tá falando, né? Ok, eu entendi, deixa eu só dar o link, né? Eu entendi a vida, né? O tarô entendeu que você tá paralisado por uma dor. Que isso aqui tá te atrapalhando a enxergar numa nova perspectiva de vida. Tá aqui, tá posto, né? Mas o que o tarô tá falando? Olha para sua vida de outra forma. Você tem condições de mudar esse cenário, de mudar essa situação. Olha, se liberta desse aprisionamento. Você tem as ferramentas para mudar. E essa ação de mudança, essa ação de começar a transformar a sua vida, ela vai fazer a roda da fortuna girar e as coisas mudarem para você muito rapidamente, inclusive te permitindo tomar as rédeas da sua vida, tomar a direção da sua vida. Então observa que não é um conselho qualquer, é um conselho de que aqui é como se fosse um ponto de inflexão. Eu sei que você está sofrendo. Eu sei que você está aprisionado, eu sei que você não está enxergando saída, mas eu preciso, né, o conselho, mude o seu ponto de vista. Por isso que o tarô, ele não é previsão categórica, ele traz o cenário e ele pede para que você puxe a liderança da sua vida. Ele pede exatamente isso, que você puxe a liderança da sua vida. Por quê? Porque se você não puxar a liderança da sua vida, você não consegue transformá-la, você não consegue fazer essa ação, você não consegue agir para essa roda da fortuna girar, para as coisas mudarem de verdade na sua vida. Não é uma mudança qualquer, é uma girada na vida, é uma mudança de um crescimento, de uma mudança total de perspectiva. E através desse agir que você precisa ter, de tirar essas vendas, tirar essa prisão mental, levantar a cabeça e começar a agir, começar a transformar, a roda vai girar, as oportunidades, a sorte, ela começa a chegar perto de você, ela começa a chegar na sua vida.
E aí você consegue entender a força que tem dentro de você e você toma as rédeas e passa a direcionar a sua vida da forma mais produtiva. Então, não me traz a leitura não me traz um contexto direto, um contexto se é amoroso, se é profissional, se é financeiro, se é pessoal, espiritual, que seja, mas aqui mostra que você tá a um passo dessa transformação. É como se fosse o ponto de inflexão, é aquele ponto que você está mais lá embaixo, no fundo do poço, aquele ponto que você está mais perdido, mas que se você abre um pouquinho o olho e faz o movimento na hora certa, isso te leva às maiores alturas. Isso te catapulta, né? Te alavanca para cima. E esse alavancar para cima é o girar da roda da fortuna. Você só precisa olhar para si mesmo. Você só precisa olhar para as habilidades, para os conhecimentos, porque já tem dentro de você. E o carro é um dirigir a vida, mas não é um dirigir racional. É um dirigir movido pelo seu coração, movido pelas emoções. Então você precisa estar curado dessas emoções. Você precisa ressignificar esse luto, essa decepção, essa frustração, para que você consiga dirigir a sua vida de uma forma diferente a partir de agora, a partir de maio em diante. É um mês muito intenso para vocês, Sagitário, muito intenso. Deixa eu fazer, eu não fiz as outras leituras, tá? Mas deixa eu perguntar pro tarô se ele pode me dizer qual que é o contexto desse 5 de copas, né? Qual que é o contexto dessa decepção? Qual que é o contexto, tarô, dessa decepção, desse cenário? Você pode me dizer qual que é o cenário de vida que o sagitariano precisa ressignificar e trabalhar para conseguir mudar a sua vida? Você pode me dizer de uma ou duas cartas? 5 de paus. Vou pedir mais uma. Que aqui, Sagitário, é você olhar para sua vida e encarar que só você tem a liderança dela. Só você pode mudar a sua vida. Não vai adiantar chorar. Não vai adiantar lamentar. Não vai adiantar... Esse aqui quer porque quer sair. Se aprisionar. É um contexto pessoal mesmo, de propósito de vida, talvez de parcerias profissionais, parcerias e missão de vida, tá? Porque veio o 5 de paus com a rainha de paus. Paus é o naipe que fala de paixão, de valores, de princípios, de fé, daquilo que faz arder o seu coração, que faz queimar uma paixão dentro de você. Então, aqui pode ser, né, uma parceria, né, algo mais familiar, algo de ancestral, né, me vem um pouco de espiritual também, tá? Algo que você acreditava ser o caminho da sua vida, o que era uma missão de vida, um profissional, a sua vida vira de perna pro ar, né? E isso te faz lamentar muito. Talvez você já esteja vivendo isso, essa mudança muito grande na vida. Mas aí não é para você lamentar, é para você tomar a dianteira. A partir da hora que você toma a dianteira, né, que você age diferente, aí você começa a fazer a transformação acontecer. A roda gira e você toma as rédeas da sua vida, você assume a dianteira da sua vida, você assume as rédeas da sua vida, tá? E aqui, né, quando eu falei que era movido pelo coração, movido pela emoção, movido pela sua essência, pelo seu propósito de vida, casou muito com o 5 de paus e a rainha de paus. Que aqui é muito propósito de vida, é a paixão que te move.
E o 5 de paus talvez tenha tido conflitos, talvez tenha tido brigas de família, briga com pessoas que você gostava de muito. Não me remete a afetivo amoroso, mas a pessoas que te magoaram muito, que estão te magoando, que vão te magoar, se não aconteceu. Pessoas que vão te magoar a ponto de te trazer uma dor profunda, te magoar profundamente. Mas esse caminho, ele não vai te levar a nada. Você precisa se reconstruir, se transformar, né? E construir algo novo com isso. Levar o aprendizado, né? Construir esse aprendizado e seguir, né? Para seguir em frente. Ficou de aprendizado e você sai mais forte dele, tá, Sagitário? Eu vou tirar a carta de Paulina pra gente complementar um pouco essa parte da leitura, tá bom? Vamos lá. Oráculo. Quais são as informações, direcionamentos para os sagitarianos no mês de maio de 2026? E que a gente pode complementar a leitura, as informações iniciais que já vieram. Por favor. A feira. Já vou explicar que carta é essa de feira. O tempo. Um ato de fé. E no fundo do maço, a carta. Eita, nós! Caminhos fechados. Nostalgia. Aqui, Sagitário, o complemento vem me falando que que vai ter, né? Até o 5 de paus falou um pouco disso, né? A feira, ela é uma carta de network, de comunicação, de movimento, né? De negócios, de networking, né? Como a gente fala. Mas aqui me remeteu não a necessariamente a questão da feira, mas a um ruído externo. É como se você precisasse se resguardar, se cuidar um pouco, se proteger ou dar um tempo, né? O termo seria esse, dar um tempo do ruído externo, né? E quando a gente tem ali a carta, deixa eu até pegar ela de novo aqui, do 5 de paus. O 5 de paus, ele tem um trabalho colaborativo na carta da Ju, né? De você procurar apoio, procurar pessoas, autoridades, pessoas que te auxiliem, mas também tem a questão do ruído externo, né? Daquele esforço que nem todo mundo, você não consegue que todos mobilizem o esforço, né? Naquela direção para ter aquele resultado. Então, aqui, né? Me veio muito de dar um tempo do ruído, de dar um tempo do barulho, né? De se resguardar um pouco, né? E também do ato de fé, de você se apegar à sua espiritualidade, né? Eu falei ali da carta da rainha de paus, né? Que é de um movimento espiritual. E aqui confirma isso. É você, para sair desse cenário aqui, você, além de tomar liderança da sua vida, você também se conectar à sua espiritualidade, né? Buscar esse apoio espiritual, né? Talvez aqui até dando uma interpretação complementar, né? Buscando na sua rede de apoio, né? Pessoas, é momento de buscar pessoas que reforcem a sua fé, né? E se resguardar um pouco, se cuidar um pouco, né? Se permitir essa conexão espiritual, né? E aqui me mostra, né, que
tem uma roda da fortuna para acontecer, tem uma mensagem para chegar, tem algo para destravar esse movimento. Essa mensagem é como se fosse aquele movimento que precede o girar da roda. Só que como você não está fazendo esse movimento, né, porque você está num momento de nostalgia, né, num aprisionamento mental, isso acaba ficando fechado. A roda não gira, as coisas não acontecem. Então aqui, nas cartas de Paulina, eu vejo que esse ato de fé é você se entregar para esse momento novo, é você seguir em frente, é você se conectar com a sua espiritualidade, independente de qual seja ela, de qual seja a igreja, a religião, crença espiritual que você tenha, para que você consiga destravar esse caminho, né? Destravar esse movimento. E aqui é muito de você conseguir, com essas duas cartas aqui, encontrar a sua força interior. Encontrar o seu eu sou, quem eu sou de verdade. Só que você precisa olhar para o seu espiritual. Não só para a matéria, não só para esses relacionamentos, não só para essa decepção. Talvez você tenha perdido a fé em si mesma. Em si mesmo. Essa decepção te deixou frágil, te deixou vulnerável. De uma forma em que você não acredita em si mesma para seguir. E aí você acaba fechando o seu caminho. E presa a essa nostalgia, né? Presa a este momento. E você precisa, para essa roda girar, né? Você precisa sair desse movimento, você precisa conseguir enxergar a vida de outra forma. E enxergar a vida de outra forma é só através de um ato de fé, tá? De se entregar a isso, de viver isso. A próxima carta do baralho até a carta do silêncio, né? Guardar silêncio. Se resguardar, se cuidar, se proteger um pouco, se curar, né? Dar tempo ao tempo para você se curar, tá? É uma leitura mais pesada mesmo, Sagitário, mas é importante você ver que apesar do plano de fundo, apesar desse cenário de 5 de copas, né, de 8 de espadas, o tarô tá te trazendo o caminho para sair disso. Ninguém tá dizendo que é fácil, né? Ainda tem uma nostalgia, ainda tem caminhos fechados, mas existe o caminho, né? Uma hora ele vai se abrir. E para que ele se abra, você precisa puxar a liderança da sua vida. Não adianta esperar que outros façam, você precisa fazer esse movimento, né? Então é isso que as cartas, o tarô, ele tá te trazendo o caminho. Talvez seja difícil enxergar agora, ou a partir do momento, né, que esse desenrolar de acontecimentos vier. Mas ele tá te trazendo o caminho, tá? Então se você se identificou com isso, já vem passando por essas questões aqui que vieram aqui no plano de fundo, salva essa leitura para você assistir mais para frente no mês, né? Repensar, olhar para esse cenário que se apresentou aqui. E se você perceber, né, que você precisa de uma leitura individualizada, de um atendimento direcionado, me chama no WhatsApp, eu te apresento o catálogo, as opções que eu tenho, que eu posso trabalhar com você, né? Leituras mais temáticas, leituras em que você escolhe o tema, a pergunta e livremente também, tá? E aí a gente pode conversar, eu posso te direcionar um pouco na sua energia, individualmente mesmo para você, tá bom? Agora, Sagitário, nós vamos fazer uma leitura da parte amorosa, tá? Eu vou rapidamente aqui recolher as cartas pra gente poder fazer uma leitura de campo amoroso, tá? Pra gente fechar o nosso mês de maio. E aí, Sagitário, é entender que se você ignora, você só insiste nessa cegueira, né? E que a leitura, ela vem para te abrir os olhos, ela vem para te trazer um aconselhamento, um direcionamento.
seguir esse direcionamento é o seu livre-arbítrio. Tem tudo para mudar, mas você precisa caminhar, né? Então, o tarô te traz o caminho, te apresenta o cenário, mas você precisa caminhar. Você precisa tomar a decisão e fazer, né? E percorrer, tá? Deixa eu misturar aqui as cartas para não ficar repetitivo na leitura. Tudo junto, né? Por de repente agarrar uma na outra. Tarô. Agora vamos falar um pouquinho de vida amorosa, afetiva dos sagitarianos no mês de maio de 2026. Tarô, traga-nos as energias, orientações, alertas e direcionamentos para o campo amoroso, afetivo, sentimental dos sagitarianos para maio de 2026. Vamos lá. Opa. Pronto. De repente fiquei mais quieta. Nem percebi, mas foi o flow. Leitura amorosa. Ás de paus. Novas paixões. Vamos lá. O imperador. De novo, você vê que eu embaralhei, separei tudo e veio. E a temperança. Fundo do maço, fundo do deck. Outro ás, ás de espadas, que é o plano de fundo. 10 de paus. E a força. Aqui, Sagitário, o que o tarô tá trazendo para você para o mês de maio? Que você precisa que no campo amoroso tenha a oportunidade, né? Surge a oportunidade de um novo relacionamento, algo novo que surge para você. Não é um relacionamento necessariamente sentimental, no sentido de copas, amor, paixão, flerte, etc. Mas é algo, uma conexão espiritual, eu diria, com o imperador. Então vem uma pessoa muito líder, né? Então aqui já vem aqui um cenário, né, para pessoas que não estão comprometidas, ou que estão, mas de repente vão ser surpreendidas com algo novo, né? Mas com que sejam abertas a isso, né? Claro. Surge um imperador na sua vida. Surge uma força masculina muito madura, líder, estratégica na sua vida, tá? E aí muito voltado para a leitura feminina, né? Aqui tá muito voltado para a leitura feminina. E né, homossexual, no sentido, né, homossexuais masculinos. E aqui é algo novo. E algo muito forte, muito quente, muito apaixonante. E uma conexão muito espiritual também, tá? E isso vem para te trazer uma cura, te trazer um equilíbrio, te trazer algo novo, tá? É uma cura, assim, é um equilibrar das energias. Então, provavelmente, até olhando, né, a alta parte da leitura, a primeira parte da leitura, talvez você esteja muito no emocional, né, muito na energia do sentimento, né, da dor, talvez ali por conta daquele cenário que veio na primeira parte da leitura, mas isso vai te trazer cura. Essa conexão espiritual, ela traz cura, ela traz um equilíbrio para você, ela te traz força, né? O imperador, ele é uma presença forte, ele é o masculino mais forte, né? Ele é o estratégico, mas ele é o líder, ele é o provedor, ele é o, não no sentido machista da palavra, mas no caso o provedor
do protetor, né? Daquela pessoa que tá do seu lado. Então, é a cura, né? É uma pessoa que vem para trazer uma cura, um apoio, um alicerce forte para você, né? Me vê a palavra, um alicerce forte para você, tá? Para as pessoas que estão sozinhas ou abertas, né, a um novo relacionamento. E por que tá vindo isso? Qual que é o plano de fundo? O plano de fundo é que você tá num momento em que, mais um as, né, uma nova mentalidade, uma nova forma de pensar e de agir, de ver a vida, vem se apresentando para você. Talvez você viesse, né, de um período de muito esforço para que as coisas dessem certo, muito esforço para que o relacionamento desse certo, as amizades dessem certo, as relações afetivas dessem certo, e que você muitas das vezes carregava o relacionamento nas costas, carregava um peso muito grande para que a relação desse certo, para que as coisas se mantivessem em ordem. Mas não é esse tipo de força que você tem que fazer. E por isso que precisa mudar a mentalidade. Porque a força que você precisa para esse relacionamento não é a força do seu braço. É a força da sua alma. É a sua essência. E essa relação aqui, que se apresenta, né, agora no mês de maio, ela traz o resgate da sua essência. Porque a partir da hora que você não precisa, olha só como faz todo sentido, você não precisa ser um masculino ferido, um feminino ferido, um feminino que teve que carregar tudo nas costas, que teve que ser o homem e a mulher da casa. Você tem um homem de verdade do seu lado, né? Uma figura masculina muito forte. O que isso te traz naturalmente? O equilíbrio. Você deixa de ser a que carrega tudo nas costas para aquela pessoa, para aquela mulher, né, para aquela alma que conhece o seu verdadeiro valor e que a tua força está na sua essência, né? Aqui aqui eu sinto uma leitura muito para o feminino ou para homens que se identificam com a energia feminina, tá? Por quê? Porque precisa de uma força masculina para te tirar dessa situação, desse cenário de feminino ferido, de carregar fardos porque não tem com quem dividir a vida, né, de verdade. E a partir da hora que vem uma pessoa que realmente é o alicerce, é o suporte, é a figura masculina do teu lado, aí você tem espaço, abre espaço para você ser você mesma, você manifestar a sua essência e vem a cura e o equilíbrio. Então esse caminho aqui, né, é um caminho de cura muito legal, muito lindo. Olhando para esse cenário, talvez até ali a primeira parte da leitura seja uma decepção amorosa, assim, né? Seja algo que você ficou sozinha, que você se viu presa. Tinha a carta do imperador do lado, mas como a gente não deu a roupagem amorosa, né? Mas o imperador era exatamente a carta que estava ao lado do 5 de copas e do 8 de espadas. Né? Você tem um momento de prisão mental, de isolação, de tristeza, mas surge o imperador para mudar o cenário. Se a gente trouxer aqui para essa leitura, surge essa pessoa na sua vida, né? E aí, deixa eu só comentar para pessoa que, para homens que estão chegando aqui, né? Ou para pessoas comprometidas. Para os homens, aqui pede que você seja, né, que você tome uma postura mais apaixonada e mais valorosa mediante a vida. E você seja realmente o alicerce da sua casa. Você seja realmente o imperador do seu reino, tá?
Porque isso é que vai te trazer equilíbrio para dentro da sua casa. A sua esposa, sabe aquela frase que a gente acha machista pra caramba, que é de edificar o lar? Ela deixa de ser a sua esposa, a sua parceira, ela vai sair dessa postura sofrida para uma postura de imperatriz, que conhece a sua própria força, que não precisa, com a força do braço, viver a vida. Então, se você é homem e está assistindo minha leitura, assuma para si essa postura de imperador. Se apaixone novamente pela sua vida, pela sua família. Seja o homem que a sua mulher deseja que você seja, para que ela possa, se curar. E a partir da hora que ela se cura, você também cura o relacionamento junto. Todas as cartas, tem crianças, tem filhos, provavelmente você já tem filhos. E a sua esposa, a sua parceira esteja precisando desse apoio, esteja precisando dessa postura masculina forte, para que ela possa, deixar de fazer as coisas no braço para ser ela mesma, tá? Então, se você é homem e tá aqui assistindo a leitura, muda de mentalidade. Você precisa mudar de mentalidade para você resgatar o seu relacionamento e você mudar a sua casa, mudar a sua vida e a vida da sua família, tá? Nossa, é incrível como veio assim, mas todos os cenários, eles passam por uma cura. E essa cura, ela só acontece a partir da hora que o homem, que o masculino assume o papel de imperador. Se não houver esse assumir o papel de imperador, seja você conhecer uma pessoa com essa postura, seja o seu marido precisar ter essa postura, ou você ser o homem da relação, vamos colocar assim, a energia masculina da relação, e você estar me ouvindo, você assumir essa postura é fundamental para que essa mudança no relacionamento aconteça, essa mudança de vida aconteça, Tá um fardo muito pesado para esse feminino que tá nesse relacionamento, seja ele outro homem com energia feminina, a sua parceira, a sua mulher, ou você seja a mulher da relação, tá muito pesado para você, tá? Você realmente, em todos os cenários, o tarô pede uma cura a partir da manifestação da força do masculino. Essa mulher precisa descansar, seja você essa mulher, seja sua esposa, ou seja você a pessoa que quer encontrar esse masculino para poder ter essa força do seu lado, tá bom? Eu quero complementar essa leitura com carta de Paulina. O que mais a gente pode falar para os sagitarianos, sagitariana que estão aqui me ouvindo, sobre esse cenário afetivo, sentimental e amoroso para maio de 2026? Por favor. Sabedoria, o semear, a carta. A carta veio aqui de novo. Sabedoria para semear, Tô te falando que você tem que ter sabedoria para semear. Fundo do maço, vícios e perdas. A carta da decepção, a carta da prisão, casa bastante. A abundância e a casa. Por que você tem que ter sabedoria? Porque você precisa sair dessa postura aqui. Porque a sua mulher, seu feminino, ou a pessoa que está contigo, mulher sagitariana, tá tendo essa postura
e tá te deixando assim, tá? Quando, né, a partir da hora que existe sabedoria para plantar, para construir esse caminho novo, para equilibrar e para curar, né, igual a temperança trouxe, a sua casa, deixa eu arrumar a carta, a sua casa passa a ser um espaço de abundância, né? Então, quando você vê a carta da força, né, a carta da temperança, são cartas de abundância. Ela tá aqui, né, num lugar lindo, né, com água potável, abundante, com uma criança no colo, né, conectada à sua alma. É abundância pura. Você pode transformar a sua casa num templo de abundância, mas depende, para os homens, da sua postura como homem, como alicerce, e para as mulheres, de ou ter uma conversa, né, muito séria, uma mudança de mentalidade, uma mudança de postura para deixar com que o seu parceiro se torne esse alicerce, vocês construam essa força juntos, essa casa, essa abundância material, emocional, afetiva, essa força juntos, né? Ou, em último caso, para os solteiros, né? Solteiras, que vocês se unam a uma pessoa onde vocês juntos construam essa força, essa abundância, tá? E precisa de sabedoria, tá? E é a sabedoria da força com a temperança, tá? Reforçou, né? Confirmou. E vamos fechar nossa leitura, sagitarianos e sagitarianas. Me contem o que vocês acharam, né? Me digam o que vocês acharam, me comentem, né? Curtam se vocês gostaram da leitura, me procurem para um atendimento individual se vocês sentirem que tem um caminho aqui, né? Eu também trabalho com a constelação sistêmica, né? Entendo bastante, né? Tenho estudado bastante a questão do masculino e do feminino, das feridas emocionais, né? Que a gente desenvolve ali em relação à infância, aos pais, que movimentam a nossa vida. Então, me chama no WhatsApp, a gente pode conversar, faz o atendimento individual, depois avalia, né, se você precisa trabalhar alguma dessas energias, eu posso te colaborar com o teu caminho, tá? Com esse evoluir, com esse direcionamento, né? E que veio com o carro ali também na primeira leitura. Uma carta... Eita, já caiu. O Machado, a carta de fechamento da nossa leitura. A liberdade tem limite. Esse limite serve para cada pessoa em todas as ações da sua vida. Para haver sucesso nas realizações, é necessário o uso da razão, do equilíbrio e da responsabilidade. O dizer não, muitas vezes, é fundamental para a felicidade. Então, aqui essa leitura, né, a carta do Machado, veio muito conectada para mim com a mensagem do vícios e perdas. Talvez você esteja vivendo uma situação desregrada, né, uma situação de vício, de decepções, né, uma situação em que você está deixando a sua família de lado, ou que você está vivendo com uma pessoa que está te deixando de lado, e que você precisa carregar tudo nas costas, mas tudo tem um limite. Se você não olhar para a vida, né, racionalmente, com sabedoria, com responsabilidade, você não consegue construir, né, esse alicerce, essa abundância, tá? Então o jogo aqui, ele traz alertas, ele traz direcionamentos, mas você precisa estar atento para ouvir, atenta para ouvir, para você não cair em situações parecidas, né, em armadilhas de pessoas que não são definitivamente na postura de imperador, né, que não vão te trazer equilíbrio,
Porque aqui o caminho é de você construir algo muito forte e equilibrado para sua vida a partir de maio, tá bom? Acho que era isso. Obrigada. Até a próxima leitura. E um beijo, sagitarianos. Até mais.